Olá, estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos. Estamos estudando o capítulo 2 do livro de Gênesis. Agora, vamos dar sequência a nossos estudos com o tema A Preparação do Jardim ou a Formação do Jardim do Éden. Observe como é tão extenso a reflexão do estudo de Gênesis que nós não estamos estudando o capítulo 2 do início ao fim. Estamos fragmentando os tópicos que o capítulo 2 aborda. Vimos a formação do homem, agora a formação do jardim e, posteriormente, iremos também estar refletindo sobre a formação da mulher. Pegue sua Bíblia, permaneça no lugar bem confortável e venha conosco. A formação do Jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, de 8 a 17. Mas vamos também estar diluindo a nossa reflexão, não do 2 ao 17, propriamente dito, mas do capítulo 2, dos versos de 8 a 14. Este vai ser o nosso tópico de reflexão, claro que chegaremos ao verso 17. Pegue sua Bíblia e vamos refletir. Lembrando que nós estamos estudando e não lendo Gênesis, lendo aquela coisa rápida. Nós estamos refletindo, vamos degustar cada palavra inserida aqui no seu contexto. Gênesis 2, verso 8, nos diz: Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. O jardim representa o espaço territorial na ordem criada, onde Deus convida o ser humano a desfrutar de uma relação íntima com Ele. Então, de toda a criação, Deus terá um local de encontro com a sua criatura, com o ser humano. O jardim é o local onde os seres humanos usufruem de bênçãos e harmonia entre eles e Deus, entre si, os animais e a terra. Após o pecado, o casal perderá o acesso ao Éden. Posteriormente, Deus restaurará a sua presença por intermédio do tabernáculo. O Jardim do Éden é um templo-jardim. Agora você precisa grifar, destacar aí na sua Bíblia essa palavra templo-jardim. Porque tanto o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, quanto a Nova Aliança vai transparecer este conceito de que o Éden era um templo-jardim. Um templo porque o Santo dos Santos se fazia presente em um jardim. E lembrando que nós estamos aqui esmiuçando o máximo que possível numa aula aqui no YouTube, para que possamos ter insights de outros textos bíblicos. Então vamos retomar aqui esse tópico. O Jardim do Éden é um templo-jardim. Querubins protegem sua santidade. Você vai ver isso em Gênesis 3, 24, Êxodo 26, verso 1 e 2 Crônicas 3, 7. Éden significa lugar agradável ou lugar de delícias. Serão colocados querubins à entrada do Éden para que o pecado
e a morte sejam excluídos, ou seja, não permaneçam naquele local após o pecado. Onde nós vamos estar desenvolvendo esse conceito? Gênesis 3, 23, e depois veremos esse conceito em Apocalipse 21, verso 8. A Septuaginta traduziu a palavra hebraica Éden como paradeisos, ou paradisos, ou a tradução em nossas versões, paraíso. Então, sempre que você lê no Novo Testamento a palavra paraíso, é a tradução da palavra hebraica Éden. E fica atento também a esse detalhe aqui do paradeisos, paraíso. Por quê? A palavra paraíso no Novo Testamento será sinônimo de Éden. Ocorre por 3 vezes na Nova Aliança, e todas elas como designação do céu, da habitação do povo de Deus. Observe que o Éden é na terra. Criou Deus céus e terra, e no Éden Deus vai criar um jardim. O Novo Testamento, ou a Nova Aliança, vai pegar esse conceito de Éden, vai traduzir como paraíso, que na sua origem é terrena, e vai usar como sinônimo de algo celestial, onde o autor de Hebreus, de novo, vai trabalhar bem este conceito de tudo que Deus fez na terra e o que Deus já estava visando quando cria céus e terra e o primeiro homem e a primeira mulher. O que Deus já estava planejando, o que nós vamos chamar de futuro. Tanto durante o tempo da morte, ou seja, céus, sinônimo de céus, o que é sinônimo? Paraíso, o Éden, sinônimos de céu, tanto durante o tempo da morte, como da ressurreição. Ou seja, a pessoa que morre em Cristo, o Novo Testamento, a Nova Aliança, vai dizer que já está numa pré-sala celestial, aguardando a ressurreição. Está no céu, mas não está usufruindo de tudo aquilo que o céu proporciona para os salvos. Porque essa plenitude só se dará com a ressurreição. E onde nós vemos esse conceito de Éden como paraíso terreno, que é sinônimo de céu? Vamos ver isso em Lucas 23, 43. 2 Coríntios 12, verso 2, e o conceito também desenvolvido em Apocalipse 2, verso 7. Jardim, o hebraico gen ou gam, significa área cercada, protegida. O jardim no Éden estava localizado da banda do Oriente, ou seja, a leste, entre os rios Pison, Guion, Hiddekel e Eufrates. A posição exata hoje não é conhecida. Nós temos apenas a referência bíblica, não esquecendo que nós estamos no capítulo 2 de Gênesis. Depois teremos uma hecatombe chamada dilúvio, onde as águas do dilúvio, lembra que toda a terra se encheu das águas de baixo e de cima? Toda a terra foi alagada. E com esse alagamento, o que houve? Esses braços do rio, que são 4 braços originários de um único rio, vai se misturar, e nós não sabemos hoje, nos dias atuais, identificar onde era realmente o Éden, o jardim do Éden. Porque desses 4 rios, temos hoje apenas 2, porém, nós temos evidências e indícios de onde seria aproximadamente. O lugar exato não é possível, pós-dilúvio, saber onde ficava o Jardim do Éden, na sua totalidade, na sua geografia atual. E observe que
Jardim do Éden, no Antigo Testamento, também terá outros conceitos, assim como no Novo. Ezequiel escreve sobre o Jardim do Éden diversas vezes. Isso o profeta Ezequiel. Nós temos esses tópicos em Ezequiel 28, 13, 31, 9, 16 e 18. Os profetas Isaías e Joel descrevem o Éden como lugar de delícias, abundância de frutos, ininterrupta comunhão com Deus, inconsciência de culpa ou pecado, despreocupação das contingências da vida, vestuário, comida, etc. Onde nós nos deparamos com essa afirmação? Isaías 51, verso 3 e Joel 2, 3. A expressão do Oriente, ou seja, onde o sol nasce, representa luz e vida, o oposto do Ocidente, que representa a morte. Isso onde que representa a morte? No contexto de Gênesis. E o Senhor Jesus, no seu sermão profético, em Mateus 24, 27, vai retomar esse conceito do Oriente. Então, pausa no vídeo, leia Mateus 24, 27, o Sermão do Monte, onde o nosso Senhor Jesus já está falando desse momento escatológico, próximo ao retorno da sua segunda vinda, e veja como ele trabalha o conceito Oriente. E reflita no contexto, nesse versículo, realmente o que representa Oriente dentro dessa escatologia, significando aqui o oposto do Ocidente. Aqui em Gênesis, como já dito, Oriente é geralmente uma conotação negativa. No contexto de juízo, nós temos em Gênesis, contexto de juízo, temos, por exemplo, o 3:24 de Gênesis, o 4:16, vanglória e ambição, isso no capítulo 11, verso 2, 13, verso 11, e alienação. Gênesis 25, verso 6. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda qualidade de árvores agradáveis à vista e boa para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore de conhecimento do bem e do mal. Esse pomar de Deus é agradável e prático. A vida no jardim é comparado com uma mesa de banquete. Observe esse detalhe que nós temos aqui, que é uma mesa de banquete, que nós teremos lá no Novo Testamento algo parecido. A árvore da vida. Deus concede aos seres humanos o potencial para a vida, representando a vida que transcende a natural. Árvore de conhecimento do bem e do mal. A busca primária da humanidade é por poder e não por vida. Conhecer o bem e o mal cria em Adão e Eva consciência ética e mais tarde experimentam quando descobre a sua nudez. Símbolo de sua vulnerabilidade. Só Deus, que transcende o tempo e o espaço, possui a prerrogativa de conhecer verdadeiramente o que é bom e mal para a vida. Agora, peço que você dê pause no vídeo
Releia os versos de 8 a 17 do capítulo 2 e, antes de prosseguir, identifique a ruptura que há no texto. Talvez você ainda não tenha ouvido nada parecido, que entre os versos 8 a 17 do capítulo 2 há uma ruptura no texto. Veja se você identifica essa ruptura por si mesmo, somente você com a leitura. Depois que você fizer esse exercício, verifique se você identificou. Se identificar ou não identificar, volte para o vídeo e vamos estar refletindo juntos. Feito? Fez? Ótimo, obrigado. Então vamos agora verificar como foi o seu exercício. Imagine que você está narrando um fato para alguém. E, durante a conversa, você se recorda de outro caso e interrompe a história anterior para incluir um fato novo do diálogo. Ou seja, você está conversando com alguém sobre um assunto. De repente, você lembra de um outro tópico que não tem nada a ver com a conversa atual. Aí você chega e fala assim, ó, tempo, pause. Olha só, eu tenho um negócio para te contar aqui antes que eu esqueça. Lembra aquele dia? Aí você para a conversa atual, retoma uma conversa que um dia você teve com alguém e você esqueceu de algum detalhe. Tão logo você fala de algo que não fazia parte da história desse momento, você chega e fala assim, pronto, agora já falei. Agora vamos retomar o assunto que nós estávamos conversando antes. Pergunto para você, em algum momento da sua vida, isso já ocorreu em um diálogo? Não importa o quê. Você estava conversando com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com um amigo. Fala assim, rapaz, espera aí. Deixa eu te falar um negócio que aconteceu na última viagem que eu fui. Pronto. E agora, vamos voltar aqui? Então, aí você prossegue assim, do nada? Pois é. Se já aconteceu com você, saiba que aqui em Gênesis também já aconteceu. Aqui em Gênesis temos algo parecido com isso. Agora, leia os versos 8 e 9 do capítulo 2. Leia o verso 8 e 9. Pausa no vídeo, leia e retome. Leu o verso 8 e 9? Ótimo. É assim que nós vamos degustando a palavra juntos. Agora, pule para do verso 9, avance, pule para os versos 15, 16 e 17. 8, 9, 15, 16 e 17. Ótimo. Observou que esse texto, 8, 9, 15, 16 e 17, fez sentido? Que o que está entre os versos 10 e 14 não precisaria estar ali? Foi exatamente isso que Moisés fez quando ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. Ele começou a escrever algo, ele lembrou de um detalhe, o Espírito Santo trouxe à mente, ele interrompeu o que ele estava comentando, inseriu na conversa, ou seja, no escrito, algo que estava faltando, completou, ele prossegue. Agora, vamos estar observando isso. Então, você conseguiu observar que os versos 10 a 14 foi inserido como uma pausa no texto? Se você ler 8, 9 e pular para o 15, 16 e 17, você vai observar que os versos 10 a 14 não importa. Não importa no sentido de ele faz uma ruptura no texto. Você sai do verso 9, vai para o 15 e o 14, o 10, 11, 12, 13 e 14 está desconexo dentro desse contexto. Percebeu? Não? Pausa no vídeo e leia novamente. Vamos voltar aqui. Agora que sabemos que os versos 10 a 14 são perícopes, dicionário, português e bíblico, que é uma perícope independente, que revela a localização geográfica do Jardim do Éden. Podemos prosseguir em nossa análise do texto. Agora que você já observou que os versos de 10 a 14 é uma perícope, vamos prosseguir na nossa reflexão.
E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. Este rio e seus 4 braços podem não ser o mesmo após o dilúvio, como foi dito lá atrás, anteriormente aqui na nossa reflexão. A provisão deste rio é uma poderosa demonstração do imenso cuidado de Deus por seu jardim. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. Pison significa canal, correnteza cheia. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra de berilo. Deus provê riqueza para a humanidade, inclusive fora do jardim. O nome do segundo rio se escreve Gion, mas se pronuncia Guion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. Guion significa ir rompendo. Cush é a atual Etiópia. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Tigre, como aparece em algumas versões da Bíblia, em outras, no lugar de tigre, aparece Hidekel, que significa flecha rápida. Não são 2 rios. Ora, algumas versões de Bíblia traz Hidekel, ora traz Tigre. É o mesmo rio com nomenclaturas distintas. Eufrates significa frutífero. Pison, Guion, Hidekel ou Tigre e Eufrates eram os rios conhecidos pelos primeiros leitores dos textos bíblicos. Os rios, conhecidos atualmente, teriam uma localização próxima aos originais, mas o local exato ninguém consegue pontuar. Com o dilúvio, o curso dos rios foram alterados. Verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Detalhe, lavrar e guardar. A responsabilidade de Adão era lavrar o solo do jardim. Este versículo ensina a dignidade do trabalho na criação de Deus. O trabalho é anterior ao pecado. A desobediência do homem resultou na labuta exaustiva, fazendo com que as glândulas sudoríparas fossem acionadas. Sem um trabalho construtivo, o ser humano não pode obter da vida uma verdadeira satisfação. O ócio não era o modo de vida do Éden. No Éden, antes do pecado, havia labor, havia trabalho, não havia exaustão. Verso 16: Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim podes comer livremente. Ordenou. Estas palavras dar ao homem a liberdade de escolha. Neste arranjo pactual, Deus graciosamente oferece vida aos seres humanos. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal
dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Assim como céus e terras são antagônicos, da mesma forma o conhecimento do bem e do mal. Certamente morrerá. O veredito para a desobediência é a pena de morte. Essa afirmação refere-se primeiramente à morte física. Mas no contexto em que aparece, trata-se da morte espiritual. Morte espiritual é a perda da relação com Deus e com o próximo. Curiosidades quanto à localização do Jardim do Éden. O texto bíblico descreve um grande rio que rodeava o jardim e se dividia em 4 braços. Lembra o nome deles, desses 4 rios? Vamos juntos refletir? O nome do primeiro, comigo. Vamos, me ajuda aí. Pison. Isso, o segundo. Gui ou Gion. Não entendi. De novo. Gion. Muito bem. E o terceiro? Tem aquela nomenclatura do terceiro. Idecal ou tigre. Muito bem. E o quarto e último, para a gente concluir esse tópico? Eufrates. Muito bem, prestar atenção na aula. Show! Vamos prosseguir. Flávio Josefo, já ouviu falar dele? Um historiador? Flávio Josefo, em sua obra intitulada História dos Hebreus, nos deixou o seguinte legado sobre esses rios. Nós temos aqui o rio, que Gênesis vai falar que havia um rio. Nós temos esse um rio, que é o rio, não é qualquer rio, aqui. Aí ele vai definir o nome do rio dessa forma. Primeiro, Pison. Flávio Josefo vai nos informar que Pison é o famoso rio Ganges, localizado onde? Na Índia, que chamado de, biblicamente, terra de Ávila. Lembrando que nós estamos falando aqui da época bíblica, que com o tempo esses rios criaram 4 braços e iam, antes de desaguar no mar, eles iam se encontrar em algum momento. Então, ó, Pison, e isso para quem? Isso para a Bíblia? Não, para Flávio Josefo, pós-dilúvio, época romana, Novo Testamento, Nova Aliança. Dá uma pesquisada nessa obra, a história dos hebreus. Então ele vai identificar, como historiador, que Pison é o rio Ganges, localizado na Índia, terra de Avilá, o que a Bíblia vai chamar de terra de Avilá. E o segundo, Guion, é o rio Nilo, terra de Cush, é a atual Etiópia. Fica atento a esses detalhes, porque vai aparecer Cush no Antigo Testamento, e quem está estudando tanto geografia bíblica quanto escatologia tem que estar atento a essas mudanças, o que a nomenclatura do período bíblico e a nomenclatura atual. Porque se você pegar um mapa e procurar Cush, não existe mais Cush. Existe o local geográfico onde a Bíblia vai chamar de Cush, que atualmente tem um outro nome, que é Etiópia. Idekel, ou tigre, Josefo vai dar um outro nome para ele, vai conhecer, na verdade, com outro nome, ou Diglati, para Josefo, que significa o quê? É o oriente da Síria. Esse rio Tigre fica ao oriente da Síria. Quem nos dá essa informação? Flávio Josefo, na obra História dos Hebreus. E Eufrates é a Babilônia. Continue atento aqui ao mapa, nesse mapinha aqui. Por quê? Josefo nos informa que os rios Tigre e Eufrates, antes de serem lançados no mar, antes de se lançarem no mar, que eles são 2 braços desse mesmo rio, antes de chegar no mar, eles vão se encontrar.
E quando esses dois rios, Tigre e Eufrates, se encontram, eles vão banhar aqui os territórios da Turquia, Síria, Iraque, que é a antiga Mesopotâmia, e Irã, que é a antiga Pérsia. Então, Iraque é o nome atual de uma região chamada Mesopotâmia. Irã é o nome atual do que a Bíblia vai chamar de Pérsia. Estudando escatologia, abriu um mapa, viu na Bíblia, o mapa bíblico, Pérsia, temos que descobrir, Pérsia existe hoje com qual nome? Ah, Pérsia é o atual Irã. Então, esses povos atuais terão uma grande relevância no contexto profético. Aqui chegamos a mais uma reflexão sobre a formação do Jardim do Éden. Fique conosco, estamos com mais uma aula, iremos finalizar o capítulo 2. Eu tenho muitas coisas para dizer aqui, mas se eu for falar, eu terei que antecipar o capítulo 3, e então é mais fácil deixar do jeito que nós refletimos aqui, ou seja, do jeito que está, tópico por tópico, falando apenas, comentando apenas o que o texto diz, sem tentar antecipar. Conforme nós formos avançando, então teremos mais subsídio, mais bagagem para estar pegando antes, porque já foi estudado, e fazendo menção do durante. Então teremos mais ferramenta para degustarmos a palavra de Deus. Então, mais uma aula, iremos finalizar o capítulo 2, e depois, e nós não podemos esquecer, teremos uma aula sobre livro do Teledot, ou seja, como se lê Gênesis dentro da própria divisão do livro bíblico. Teremos uma aula sobre este é o livro das gerações e vamos verificar como o Espírito de Deus, por intermédio de Moisés, através de Moisés, nos ensina a ler o livro de Gênesis, bem como os demais livros. Obrigado por nos acompanhar e até o nosso próximo encontro.